Olá, bom dia a todos. Eu sou a doutora Mirella Ward. Eu vou dar início hoje à nossa live sobre trata-se com homeopatia, explicando como a homeopatia é usada na medicina, na odontologia e na veterinária. Esse é um evento coordenado pela PH Jovem e conta com o apoio da MHB, tá? Também quero informar que, caso haja dúvidas, perguntas sobre o tema, por favor, gente, faça, tá? A gente tem um mediador que é o Daniel, e ele vai depois selecionar essas perguntas, e aí no final a gente pode responder e tirar todas as dúvidas. Tá bom? Então, vamos começar então com a parte da medicina veterinária, falar um pouco com a doutora Ana Regina Torro. Bom dia, Ana. Vamos lá? Vamos lá, só preciso compartilhar. Aí. Vamos lá. Estão vendo, gente? Estão me vendo? Ainda não, doutora. Compartilhamento ainda não. Então, sempre tem alguma coisa. Por que que não está compartilhando? Vamos lá. Foi? Ok, foi. Pronto, cara foi. Bom dia, gente. Eu sou Ana Regina, sou médica veterinária e eu queria agradecer muito o convite da PH Jovem, da MHB, para a gente estar aqui comemorando hoje esse dia tão importante para todos nós homeopatas, para quem se trata com homeopatia e para quem vai se tratar com homeopatia. Então, eu sou professora de homeopatia já faz uns aninhos, tá? E vamos ver se eu consigo trazer alguma coisa que enriqueça vocês. Aqui está o meu contato, quem quiser, tiver alguma dúvida depois, eu estou à disposição. A homeopatia, gente, ela começou a ser criada por Hahnemann, né, em 1796. A gente comemora hoje o Dia da Homeopatia, porque foi quando o Dr. Bento Moore chegou ao Brasil e trouxe o serviço da homeopatia na área humana. Na parte veterinária, a gente tem notícia do primeiro veterinário homeopata, o Dr. Cláudio Real. Ele começou os estudos dele em 1960 e, graças à homeopatia, ele vem nesses 60 anos quase clinicando, trabalhando a favor da homeopatia e até hoje de uma forma bem intensa. Então, nosso Dr. Cláudio Real é o nosso orgulho para a medicina veterinária. O Hahnemann, ele foi o primeiro médico a atender um cavalo na homeopatia, tá? Ele tratava o cavalo dele e ele autorizou a usar a homeopatia na medicina veterinária. Ele disse que se as leis da medicina que eu conheço e proclamo são certas e naturais, elas podem ser aplicadas nos animais tão bem como no homem. Então, na veterinária, a gente segue seguindo os princípios de Hahnemann. E o princípio básico homeopático é a lei da semelhança. O semelhante cura o semelhante. O que quer dizer isso? Uma substância preparada homeopaticamente, que é diluída e agitada, ela cura o que ela causa em estado bruto, porque ela causa uma provocação ao corpo. Então, o exemplo mais simples disso é as lágrimas nos olhos de cortar cebola, tá? Todo mundo sabe que quando a gente corta cebola, a gente chora, o nariz fica entupido, cheio de água, e a gente fica com aquela coriza.
Então, se a gente preparar a cebola homeopaticamente, ela pode ser utilizada para quando apresentarem esses sintomas, no resfriado, numa rinite. Isso é a lei da homeopatia. Qualquer doença, em qualquer espécie, pode ser tratada homeopaticamente, tá? Isso em gente, em bicho, em planta, em rios. A gente trata desde transtornos de comportamento até coisas bem materiais, como coadjuvantes no câncer, para a gente minimizar o efeito da quimioterapia, da radioterapia ou das cirurgias. Tanto processos muito agudos como processos muito crônicos podem ser tratados, inclusive um atropelamento, a gente pode medicar imediatamente, não precisando de pegar veia, injeção, porque a homeopatia caiu na mucosa, ela já está sendo absorvida. Então, todas as espécies animais a gente pode tratar com a homeopatia. Vou falar um pouquinho para vocês das principais indicações. A gente pode usar nos animais de produção, né, que são os que a gente come, os que produzem coisas para a gente, como a galinha, os bovinos, os caprinos e os suínos, e a gente usa para melhorar a produtividade e ter um produto de melhor qualidade também. Então, com homeopatia, a gente pode diminuir a infestação de parasitas externos e internos, a gente pode melhorar o bem-estar dessa criação, a gente pode prevenir e curar doenças. E hoje, com o advento do boi verde, né, um objetivo muito grande da homeopatia é não usar tóxicos para isso não passar na carne. Então, cada vez se usa menos antibiótico, cada vez se usa menos intoxicação para o animal que vai produzir a carne. E os medicamentos, eles são administrados no sal mineral, na ração ou na água. Para os animais de competição, tá? Principalmente os equinos, né? Equinos de corrida, equinos de esporte, também a homeopatia é muito importante para melhorar a performance desses animais. Cavalo tem muito problema de tendão, de tendinite, assim como os atletas, tá? Então, os cavalos de competição, eles são tratados mais ou menos como Neymar, tá? Então, com a homeopatia, a gente pode prevenir lesões, eles se machucam menos, a gente pode tratar essas lesões, propiciando uma cura mais rápida, e o mais importante é que o remédio homeopático ele não deixa doping. Então, a gente pode tratar uma lesão de tendão sem aparecer o doping, como seria com alguns tipos de anti-inflamatório. E isso é uma vantagem imensa para esses cavalos de competição. A gente melhora a dor depois do treino, depois da competição, e os medicamentos também podem ser administrados no sal. Os cavalos de corrida, eles são tratados meio como filhos, né? Então, tem sempre alguém dando uma cenourinha, um petisquinho, e eles adoram comer homeopatia nesses petisquinhos, tá? Para animais selvagens, a gente melhora a adaptação ao cativeiro, já que eles têm que ficar presos, pelo menos seja com uma melhor qualidade de vida. A gente pode tratar também todos os tipos de doença, diminuir estresse, né, do cativeiro, e principalmente para a contenção. Tem animais que, se você conter com muito ímpeto, eles morrem na sua mão. Então, se a gente medicar antes da contenção, eles melhoram muito a gente tem uma melhora nesse perigo deles morrerem na mão da gente, tá? Nos quelônios, a gente tem muito problema de ovo retido, e a homeopatia ajuda muito nesse sentido. Tem aves que botam demais, então a gente também pode interferir nisso, tá? Como eu disse, a gente pode tratar todos os problemas. Nos animais de companhia, que é o dia a dia do consultório, principalmente os cães, os gatos, eu coloquei para vocês uma pequena lista do que a gente pode tratar. Isso é o dia a dia de um homeopata no consultório de veterinária. O campeão de atendimento são as alergias, que podem ser alergias de pele, as respiratórias, as asmas e as intestinais.
as doenças intestinais inflamatórias, que hoje em dia está tão em moda na veterinária. A gente melhora demais a qualidade de vida desses animais, podendo chegar a retirar os medicamentos mais fortes ou diminuir muito a dose deles. Os transtornos de comportamento. Quem nunca viu um cachorro que morde o dono, que morde todo mundo, né? Que visita não pode entrar, o dono não pode sentar no sofá, ou então aqueles cachorros que têm medo de tudo, você não pode nem olhar para ele que o cachorro grita. Aqueles cachorros, os gatos ansiosos, que entram em desespero de tanto que pulam. O luto, animal que fica muito mal quando o companheiro ou o tutor morre. Os traumas dos animais adotados. Tudo isso a gente pode minimizar com os tratamentos homeopáticos. As doenças degenerativas, como artrose, os problemas de coluna, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, ninguém promete a cura disso, mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida desses pacientes, assim como no câncer também. Sempre a gente melhora a sensação de bem-estar desses pacientes. Nos cálculos e nas infecções urinárias, nas infecções de repetição, como infecção de ouvido, infecção de pele, tá? O hiperadrenocorticismo, que é um excesso de corticoide produzido pelo organismo, e a gente tem pego muitos animais com esse problema, e os medicamentos alopáticos trazem muitos efeitos colaterais, às vezes até mais efeitos colaterais do que a própria doença, e a gente ajuda muito esses animais com homeopatia. Hipertensão, as doenças infecciosas, como sinomose, e aqui um etc, porque tem milhões de coisas que a gente pode tratar com homeopatia na veterinária, todas as doenças, tá? Os medicamentos homeopáticos, eles podem ser preparados a partir de qualquer coisa, de metal, de vegetal, de carne podre, de abelha, de órgãos, de medicamentos, tudo com intuitos individuais dos pacientes. A gente individualiza os pacientes para realmente a gente saber qual o medicamento que eles precisam. E a gente vê muito mito, né, na homeopatia. Ah, a homeopatia é só água com açúcar, isso aí não funciona, é efeito placebo. Gente, na veterinária, a gente não vê efeito placebo, tá? O bicho não precisa acreditar que a homeopatia funciona para ela funcionar. É só lá você colocar o glóbulo, não precisa nem dar na mão, porque daí tem gente que fala, ah, mas é porque você vai dar o glóbulo na mão, ele vai ficar feliz. Não, gente, se colocar o glóbulo na água, vai funcionar do mesmo jeito, tá? E a homeopatia existe há 200 anos, então se não funcionasse, a gente não estaria aqui hoje, tá? A homeopatia é muito lenta. Não, gente, não é muito lenta. Você coloca na língua, coloca no olho, aspira, já está agindo, tá? O que às vezes demora em processos crônicos é a reação do organismo, mas a partir do momento que você colocou o remédio em qualquer mucosa, ela já está agindo. Quanto mais agudo o caso, mais rápido. Em processos de atropelamento, a gente vê mudança em segundos, tá? Outro mito, a gente deve medicar o paciente muitas vezes por dia. Não, gente. Processos crônicos, tem animais que a gente medica uma vez na vida e não precisa mais de medicamento. A gente só precisa de muitas vezes nos casos muito crônicos. Então, nos casos muito agudos. Por exemplo, no atropelamento, você pode dar o remédio de 2 em 2 minutos, nos primeiros 5 minutos. Conforme o animal vai melhorando, você vai espaçando isso. E nos casos crônicos, às vezes uma vez ao dia, uma vez por semana, uma vez por mês e às vezes uma vez na vida, tá? A homeopatia não pode ser associada aos medicamentos tradicionais. A gente tem que parar com os outros tratamentos. Não, gente. Tem paciente que se você parar com os tratamentos tradicionais, eles morrem, tá? Então, conforme o paciente vai melhorando, a gente, quando toma homeopatia, a gente vai diminuindo os alopáticos até ter condição de parar ou até diminuir muito, tá? Vantagens da homeopatia. Os medicamentos em glóbulos, né, eles não são agressivos à boca dos bichos, principalmente à boca do gato. Quem já deu remédio para um gato sabe o sacrifício que é. Quem tentou colocar um comprimido na boca do gato ou um remédio em líquido, sabe o quanto o gato baba, o gato se esperneia e te arranha.
com a homeopatia, isso é muito tranquilo, tá? Você pode diluir os glóbulos num tantinho de água e dar com uma seringuinha. Ou se o gato, o bicho for muito agressivo, como eu já disse, você coloca o medicamento na água, ele não vai nem perceber que está sendo medicado. Então, é muito tranquilo, tá? A gente já falou que coloca na água de bebida, no sal mineral, e para animais que realmente você não consegue nem chegar perto, como nos primatas, onde você tem uma quantidade grande de primatas, a gente já chegou a colocar, inclusive, numa bombinha de água, agitar e espirrar em volta do macaco, espirrar esse remédio, aspergir na comida, na gaiola, e ele acaba se medicando sozinho. Uma grande vantagem é para ambiente com muito bicho. Então, nos abrigos, naquelas casas que tem muito gato, para você conseguir medicar um gato de cada vez é muito difícil. E, às vezes, por exemplo, num complexo respiratório, todos os gatos estão com o mesmo sintoma. Então, você coloca esse medicamento na água deles beberem e eles vão se medicando sozinhos. Outra vantagem importante são os preços, tá? Em relação aos medicamentos alopáticos que a gente vê por aí, eles são muito baratos, eles duram bastante. Então, o tratamento homeopático, ele é bem mais barato do que o tratamento alopático e, quando bem escolhido, ele não traz efeitos colaterais. E, às vezes, a gente começa a tratar uma coisa e acaba melhorando todas as outras coisas, porque a gente trata o indivíduo como um todo. As ausências de efeito colateral, que a gente já falou, e um alerta que é importante, sempre para prescrever homeopatia, a gente precisa de prescritores que tenham base em homeopatia, então precisam fazer um curso de homeopatia. Isso é muito importante, não é todo mundo que pode prescrever a homeopatia. Tá? Deixei aqui o contato do curso de especialização que a gente tem numa grande faculdade, ele é reconhecido pelo MEC, e quem quiser está à disposição. É isso que eu tinha para falar para vocês, espero ter ajudado, e o que vocês tiverem de dúvida, a gente está à disposição no final da palestra. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, um bom dia. Agora a doutora Camila, Patrícia. Bom dia, eu sou a doutora Ana Patrícia e junto com a doutora Camila e com a doutora Mirella, nós vamos falar um pouco sobre a homeopatia na especialidade médica e trazer um pouco do que é a consulta homeopática e as dúvidas mais frequentes dos pacientes, né? Esse é o meu currículo. A homeopatia, ela foi criada pelo médico Samuel Hahnemann. Ele estava muito desiludido com a medicina da sua época, que era baseada em sangrias, em purgantes, remédios para causar vômitos e até sanguessugas. Ele percebeu que os pacientes não se beneficiavam desses tratamentos tão agressivos. Então, ele abandonou a medicina e começou a trabalhar como tradutor. E ao traduzir um livro de matéria médica que falava das propriedades de cura da quinina contra a malária, ele não concordou com as afirmativas do seu colega, o William Cullen, a respeito dos efeitos da quinina. E aí ele começou a experimentar a quinina em pequenas doses, nele mesmo. E para sua surpresa, ele começou a apresentar os sintomas da malária. E a partir daí, começou a surgir a homeopatia. Mas Hahnemann percebeu também que somos dotados de uma energia, a energia vital, que rege todos os nossos fenômenos fisiológicos. Essa é a força vital do nosso organismo. Ele percebeu que todas as vezes que ocorre um desequilíbrio dessa energia, nós adoecemos, pois ocorre uma queda da nossa imunidade, a resistência baixa. E o que pode provocar essa resistência baixa? Esse desequilíbrio da nossa energia vital? Pode ser físico, um trauma e suas repercussões.
pode ser um choque térmico, levando a crises de asmas, de sinusites, amidalites, pode ser as alterações das estações climáticas. Na primavera temos os pólen, junto com as rinites alérgicas, junto com as alergias, conjuntivites, né? E pode ser também o Jornal Nacional, com as suas notícias ruins, né? Pode ser também um excesso de trabalho, pode ser doenças agudas e epidemiológicas, como a que vivemos no momento. Quantos lutos, quantas perdas, e esse pode ser um fator emocional, a perda de parentes e amigos próximos, queridos. Pode ser também uma raiva, uma indignação. Quantos de nós não perdemos noites de sono por causa de uma injustiça? Pode ser um assalto de grandes proporções, né? Um susto de grandes proporções, uma traição, seja amorosa, seja traição de confiança de um amigo muito próximo, uma perda financeira, perda de uma posição social. Pode ser uma tristeza muito grande, por N razões. E tudo isso pode causar um desequilíbrio em nosso organismo. Mas, doutora, então todas as pessoas que passam por um luto ou levam um susto muito grande vão adoecer? Não, pois a forma de cada um adoecer é muito individual. Vou dar um exemplo para vocês. Uma família passou por um terremoto, destruiu paredes, estilhaçou janelas, vidros. Ninguém se machucou fisicamente, mas o susto foi muito grande. Eram 2 irmãos. Um deles, a vida seguiu seu curso, a vida fluiu. O outro começou a apresentar transtornos de ansiedade, começou a apresentar transtornos do sono, alterações digestivas, começou a perder peso. Isso nós chamamos de suscetibilidade. É disso que a homeopatia trata. Podemos estar sujeitos a tudo, mas só vamos adoecer aqueles que somos suscetíveis. E essa suscetibilidade, ela depende da sensibilidade de cada pessoa para lidar com as situações de estresse que enfrentamos, né? E tudo isso é muito individual. Então, quando passamos por um transtorno e somos suscetíveis, a nossa energia vital se desequilibra. E esse desequilíbrio, ele se traduz em sintomas. E se não fizermos nada a respeito, esses sintomas vão evoluindo, até que então temos um diagnóstico. O médico alopata, ele trata o diagnóstico, mas não trata o que nos levou a adoecer. Às vezes o nosso organismo consegue se reequilibrar, outras vezes não. E é aí que a homeopatia entra. Quando eu falo em cura pelo semelhante, eu quero dizer que um remédio homeopático, seja ele de origem vegetal, animal ou mineral, e que tenha sido experimentado um indivíduo saudável, lembra lá do Hahnemann, que começou a fazer a experimentação da quinina nele mesmo, né? E aí ele começou a apresentar os sintomas causados pelo remédio. Então, a esses sintomas, nós vamos chamar de a identidade daquele remédio. Por exemplo, tem um remédio homeopático que chama Colocins. Esse remédio, quando você ingere ele, né, ele pode provocar uma cólica abdominal que você melhora se você dobrar sobre o abdômen. E então, todas as vezes que a gente tiver uma cólica com essa característica, eu posso usar esse remédio porque ele vai melhorar o meu quadro, tá? Desse quadro agudo. Então, assim, quando eu uso esse remédio em um paciente com os mesmos sintomas, é como se uma ação contrária anulasse o desequilíbrio da energia vital. E o paciente vai se restabelecendo, ele vai se curando. Por isso, a cura pelo semelhante. A gente não falou de uma energia vital, né, de uma força vital. Por isso precisamos de uma força energética. Por isso as doses mínimas e imponderais dos remédios homeopáticos, né? É a energia do remédio. E como não conseguimos mensurar qual o dano causado à nossa força vital, do paciente também, né? A gente vai trabalhando com as potências dos remédios homeopáticos. No intuito, a gente vai tendo um aumento gradual da potência do remédio, no intuito de alavancar uma reação do organismo do paciente. E com isso, o paciente vai se reequilibrando e ele vai melhorando.
E como chegamos a esse remédio único, individualizado? Não é uma tarefa fácil. Através do relato espontâneo do paciente durante a consulta, vamos identificando os sintomas emocionais, os sintomas físicos, sintomas raros, estranhos e peculiares. Raros, estranhos, como assim, né? Por exemplo, tem pacientes que relatam que transpiram só na metade do corpo. Tem outros que falam que o suor na face dele é adocicado. Pessoas que têm crise de enxaqueca, onde todo mundo enxerga halos brancos, ele se queixa que ele enxerga halos negros, né? Pessoas que comem doce e têm diarreia, né? Tem vontade de comer doce, mas quando come sente diarreia. Todos esses sintomas, eles vão caracterizar o paciente e vão nos ajudar a entender a construção do seu adoecer. As pessoas, elas não adoecem de formas iguais, né? Nem todo mundo tem hipertensão, nem todo mundo tem artrite reumatoide, nem todas as mulheres passam pela menopausa da mesma forma. Então, os remédios não têm que ser iguais, né? Por isso, as consultas homeopáticas são um pouco mais longas. Não é uma anamnese convencional. Nós fazemos perguntas estranhas. A gente pergunta, por exemplo, como é a sua transpiração? Em que posição você dorme? Como lida com as estações climáticas? Como é a sua sede? Por que de uma consulta mais longa, né? Um pouco mais estendida? Porque precisamos entender quais são as suas angústias, quais são os seus medos, seus sintomas físicos e que precisam ser modalizados. E o que seriam ser modalizados? O que agrava o seu sintoma? O que melhora o seu sintoma? O que você tem de concomitante a esse sintoma ou alternante? Eu tenho pacientes que se queixam que eles têm dores reumáticas, mas que quando ele tem diarreia, as dores desaparecem. Ou mesmo quando ele melhora da asma, ele tem erupções na pele. Isso são sintomas alternantes que para nós são muito significativos. Por isso, todos os tratamentos. Pois assim, individualizamos o paciente e conseguimos prescrever um remédio homeopático que seja o mais semelhante possível na totalidade de todos os seus sintomas, sejam físicos e emocionais, né? E você não precisa, se você tem asma, tem diabetes, tem artrite reumatoide, qualquer doença, né? Você não precisa parar de tomar os seus medicamentos diariamente. Mas à medida que você for usando o remédio homeopático, o seu organismo vai se reequilibrando e você vai precisar de doses bem menores e até mesmo conseguir suspender algumas medicações. Mas tudo isso deve ser acompanhado do seu médico homeopata e do seu especialista. E quando falamos em remédio homeopático, para que ele exista, é necessário que ele tenha passado por todos os processos de preparação preconizados pela farmacopeia brasileira, que é aprovada pela Anvisa. E o que é a farmacopeia, né? É um conjunto de técnicas a respeito do preparo do remédio homeopático, que deve ser executada por um farmacêutico com especialidade em homeopatia. Por isso, o remédio que você compra em São Paulo ou no interior de São Paulo tem que ser o mesmo remédio que você compra no Mato Grosso ou no Rio Grande do Sul. A farmacopeia, todas as farmácias têm que seguir esse mesmo padrão. Eu abordei com vocês os 4 princípios da homeopatia: a experimentação no homem-são, o medicamento único, o semelhante cura o semelhante e as doses mínimas. Eu espero ter conseguido, de forma resumida, esclarecer um pouquinho o que é a homeopatia, essa ciência tão maravilhosa e tão apaixonante. E eu sempre falo para os meus pacientes, a homeopatia é autoobservação, é autoconhecimento. Obrigada. E a doutora Camila agora segue com vocês. Bom dia, pessoal. Eu sou a doutora Camila. Junto com a doutora Ana Patrícia, como ela acabou de dizer, junto com a doutora Mirella, a gente está tentando trazer um pouquinho para vocês do que é a homeopatia no âmbito da medicina. Como a doutora acabou de falar brilhantemente, ela falou um pouquinho como que a homeopatia age no organismo, como a gente vê o medicamento, o melhor medicamento homeopático.
como a gente escolhe esse melhor medicamento. E para continuar na mesma linha, eu queria trazer algumas dúvidas que são muito comuns no consultório. É muito comum o paciente que chega para mim e fala assim: doutora, eu uso uma cáscara sagrada, uso uma espinheira santa quando eu tenho gastrite, uso óleo de prímula. É a mesma coisa que a homeopatia? Não, não é. Ah, doutora, e o floral? Nossa, fiquei super bem com o floral. É homeopatia? Também não. E, doutora, no mercado municipal vende a garrafada, né, para enxaqueca, para limpeza do útero. Isso é homeopatia? Também não. Esses são todos modos de tratamentos diferentes. O floral, a garrafada, que nada mais é que uma fitoterapia, ela é um conjunto, né, de ervas para um determinado fim. Então, assim, são modos de tratamento diferentes, mas não é o medicamento homeopático, não é o modo de tratamento homeopático. Todos eles têm um efeito muito legal, muito bom, quando bem indicados, tá? Então, assim, o floral, para falar um pouquinho de como que ele é normalmente composto de flores, mas ele não passa pelo processo de processamento do medicamento homeopático, ele não passa pela trituração, pela diluição, pela sucção, pela dinamização. Embora ele seja de gotinhas também, seja um medicamento natural, o modo como a gente indica um floral para uma pessoa também é completamente diferente do modo de indicação do medicamento homeopático. O floral, a gente acaba indicando mais pelos estados emocionais de uma pessoa. Então, por exemplo, é uma pessoa que acabou de passar por um luto, por um trauma, mudou de casa, teve uma separação com a esposa, com o marido, perdeu um ente querido, está se sentindo mais ansiosa, mais depressiva. Baseado nesses estados emocionais, a gente indica um ou mais florais. A fitoterapia, que é a mesma coisa da garrafada, é um composto de uma erva ou um conjunto de ervas, às vezes puras ou misturadas, numa determinada concentração considerada ideal para aquela erva, para aquele fim. Então, seja em cápsulas, em chás, eles são utilizados para um fim específico. São muito semelhantes ao modo de tratamento alopático. Então, se eu tenho uma gastrite, se eu tenho um distúrbio menstrual, eu vou utilizar um composto, uma erva, para aquele fim, né? Não vou englobar a totalidade sintomática como a homeopatia, né? A homeopatia em si, então, além do modo de preparo de ser diferente, né, o modo de indicação ser diferente, a gente sempre preconiza as doses mínimas, como a doutora Ana comentou. Então, quanto mais diluído o medicamento homeopático, mais a gente tem um potencial energético, o potencial de ação dele aumentado. Então, por isso que ele tem menos efeitos colaterais que a gente fala. Não que ele não tenha efeito, mas ele tem menos efeitos colaterais. Existem as agravações, mas que daí é uma outra conversa. E o modo de indicação também, quando a gente indica para uma pessoa um medicamento homeopático, o tratamento homeopático, como a doutora Ana comentou, a gente não olha só a doença do paciente, a gente olha a doença dentro do paciente. Então, assim, a gente precisa ter todo aquele olhar sistêmico, baseado em toda a totalidade sintomática do paciente. Não é a gastrite do paciente, não é a ansiedade do paciente, é a gastrite e os outros sintomas que ele tem, a ansiedade junto com os outros sintomas. Então, todos têm a sua todos esses modos de tratamento têm a sua validade, mas são completamente diferentes entre si, tá? Quem acaba me perguntando bastante também, quem que pode utilizar a homeopatia? A homeopatia, nesse sentido, ela é extremamente democrática. Todo mundo pode utilizar. Não há contraindicação. Então, assim, desde bebezinhos, uma criança acabou de nascer, está tendo aquele desconforto, aquela cólica do bebê, ela pode se utilizar na homeopatia. Quando está começando criar dentinhos, os distúrbios da dentição, que fica com aquela febrícula,
fica mais irritada, também pode usar. Quando vai entrar na creche, que começa a ter amidalite de repetição, infecção de garganta de repetição, começa a ter diarreia de repetição, pode utilizar. Os jovens, quando começa a entrar na escola, no colégio, com as provas, aquela ansiedade pré-prova, aquela ansiedade antes do vestibular, eles se beneficiam muito com a homeopatia. Os adultos, o adulto asmático, mesmo que seja uma asma já adulta, alergia, pode utilizar. As mulheres entrando na menopausa, a gente tem efeitos muito legais com a homeopatia nos distúrbios da menopausa, aqueles calores da menopausa. As grávidas também podem utilizar, e isso é muito legal na gravidez, porque normalmente a grávida, às vezes, ela acaba tendo aquela náusea, aquele vômito pela manhã, e a gente fica um pouco de mãos atadas com a alopatia, porque sempre tem que pensar nos efeitos colaterais dos medicamentos. Tem muito medicamento que a gente não pode utilizar para grávida, senão dá problemas com o feto, com o bebê, e a homeopatia não tem isso. A gente pode utilizar mais tranquilamente. Vai até melhorar até a saúde do bebê quando ele for nascer. Os idosos também podem utilizar. Mesmo que eu tenha 70 anos, doutora, nunca utilizei a homeopatia na minha vida, tomo um monte de medicamentos alopáticos, eu posso utilizar? Pode. Pode, você vai se beneficiar muito com isso. O intuito da homeopatia, na verdade, é melhorar a saúde do indivíduo. Acho que todo homeopata quer isso. Melhorar o quanto que a gente conseguir da saúde da pessoa, ser mais saudável. Dentro da sua faixa etária, dentro das suas possibilidades, para deixar o indivíduo mais saudável mesmo tomando medicamento alopático, não tem contraindicação. A gente pode utilizar também a homeopatia nos tratamentos paliativos. Então, pacientes com câncer, pacientes com uma doença cardíaca terminal, uma doença pulmonar terminal, a gente consegue utilizar a homeopatia junto com os medicamentos. Então, junto com o tratamento do câncer, junto com o tratamento do próprio paliativismo em si, junto com a morfina. Com qual o intuito? Da gente tentar melhorar, dar um pouco mais de qualidade de vida, melhorar todos os sintomas emocionais, de ansiedade, de dor, para a pessoa se sentir melhor, né? O quanto que a gente conseguir melhorar nesses pacientes vai ser muito bom. Os animais, como a doutora Ana Torres falou, são excelentes para utilizar a homeopatia, e as plantas. Hoje em dia, com a ideia da agricultura moderna, da agricultura sem agrotóxico, a gente pode utilizar a homeopatia tanto no preparo do solo, para melhorar o solo para as plantas, mais minerais, nutrientes, quanto até no intuito de usar menos agrotóxico, menos veneno. Utiliza a homeopatia no combate das pragas, né, para melhorar o crescimento das plantas. A gente só tem benefícios com isso. E uma outra questão que também é muito comum, a paciente chega para mim e fala assim: doutora, a minha vizinha está fazendo um tratamento homeopático e tinha intestino preso. E tomou um medicamento e melhorou muito. Eu também tenho, posso usar o mesmo medicamento? Não, não pode. Por quê? Porque o intestino preso da sua vizinha não necessariamente é igual ao seu intestino. É o que a gente fala, esse é o princípio da homeopatia, um dos princípios, né? A individualização do caso. Então, embora seja uma doença semelhante, ela não é a mesma doença, né? Ela não se manifesta igualmente entre os indivíduos. Um exemplo, né? É o que eu costumo sempre falar para os meus pacientes também. Uma ansiedade. Todo mundo é ansioso, hoje em dia, nesse mundo moderno que a gente vive, todo mundo tem ansiedade. Mas a minha ansiedade, eu tenho ansiedade antes de um compromisso, antes de uma prova, eu tenho um quadro de diarreia. Da Maria, ela tem ansiedade e antes de um compromisso, ela passa uma semana sem dormir. Então, assim, é a mesma ansiedade, é a mesma doença, mas ela se manifesta diferente entre as pessoas, né? São pequenos sintomas que para o próprio indivíduo ele nem às vezes percebe, ele nem dá valor, que para o médico homeopata muda completamente o medicamento. Então, por isso que precisa passar por uma consulta, o médico precisa conversar, ver sua história, tirar todos os seus sintomas, porque o quadro da transpiração à noite,
frequente, a palpitação, o intestino preso, muda muito. E essa totalidade de sintomas que a gente fala, né, é que vai dar a base para a gente escolher o melhor medicamento. Então, é o que eu sempre falo, a homeopatia ela não trata a ansiedade, a homeopatia não trata o intestino preso, a homeopatia não trata uma gastrite, a homeopatia trata a sua gastrite, ela trata a sua ansiedade, ela trata a sua constipação, que nem sempre é com o mesmo medicamento das outras pessoas. Não preciso ressaltar nem lembrar, né, que todo uso de medicamento, seja alopático, seja fitoterápico, seja homeopático, precisa da prescrição médica, precisa do aval do seu médico, tá? Eu espero que eu tenha sido clara com vocês. A doutora Mirella vai entrar agora, continuando essa mesma linha de raciocínio. Muito obrigada. Então, vamos lá, voltando aqui, né? Esse é o meu currículo, eu sou a doutora Mirella Ward e eu vou dar continuidade, então, às dúvidas frequentes e explicar, assim, melhor um pouco a homeopatia para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Uma dúvida frequente, então, para a gente conseguir explicar melhor que o pessoal normalmente tende a fazer essa pergunta, se o tratamento homeopático ele demora para fazer efeito, né? Então, claro que vai variar de caso para caso. Então, doenças crônicas, elas têm uma duração maior, então tem um desequilíbrio maior do organismo, né? Então, casos crônicos tendem a levar um tempo maior para o indivíduo, né? Mas normalmente, quando a gente já começa com homeopatia, o paciente em 7 a 10 dias, com o uso diário dele, já começa a sentir uma diferença, tá? Lembrando que todo paciente de homeopatia tem que dar continuidade ao tratamento, né? Então, tem aquele dito popular, né? Levar a vida em doses homeopáticas. Ou seja, ter um estímulo diário, todo dia, né? Para aquele desequilíbrio ir se equilibrando. E assim, os sintomas ao longo do tratamento vão passando e o paciente começa a se restabelecer e o organismo a responder a homeopatia e a deixar esses sintomas, tá bom? Outra coisa também que é muito questionado é em relação a doenças agudas, né? Então, que nem a Ana Regina Togo falou da parte de medicina veterinária, que tem uma boa resposta. Na homeopatia, a gente também tem uma resposta muito legal na medicina para alguns casos agudos, né? E um exemplo prático que eu posso dar isso, que são as cólicas do recém-nascido, né? Então, são quadros agudos, de dores intensas, né? Normalmente, quando chega para a gente no ambulatório ou no consultório, esse paciente ele já passou pela consulta do pediatra, já está tomando uma gama de medicamentos alopáticos, os pais já tentaram de tudo. E aí, quando ele chega no nosso consultório, a gente faz uma avaliação, faz a anamnese, né? Prescreve qual é o tipo ideal de homeopático para esse recém-nascido, se é uma planta, se é um mineral, se é alguma coisa de origem animal. E aí, normalmente, em 10, 15 minutos, né, com tratamento homeopático, os pais já começam a perceber diferença nas crises de cólica, tá? Elas começam a diminuir. Mesma coisa no caso de dentição, né? Que os bebezinhos, eles quando estão nascendo os dentinhos, tem muita dor aguda, tem crises de dor, diarreia, vômitos. Aí esse paciente, quando ele vai no nosso ambulatório, vai no consultório, a gente repertoriza, faz uma anamnese, e a gente chega na medicação daquele paciente, e aí a gente vê que o caso agudo, né, tá tendo uma efetividade boa com homeopatia. E outra coisa também que eu gostaria de salientar é casos crônicos agudizados. A homeopatia também é excelente e não demora para fazer efeito, tá? Então, uma dermatite atópica, uma crise de asma, você já tem uma melhora com o medicamento homeopático, né? Então, você vê que o paciente, mesmo sendo um quadro agudo que está na hora piorando tudo, quando começa a fazer o tratamento, já tem uma resposta boa e já melhora em relação a isso, tá? Então, vamos para o próximo slide. Aí também tá outra pergunta, e é uma coisa que a gente gostaria muito de salientar, tá?
se o tratamento homeopático é caro, né? Existe um mito que homeopatia é só para classe média alta, e não é, tá bom, gente? Homeopatia, a gente colocou aí um preço estimativo, né? Que é o que a gente observa normalmente no ambulatório e no consultório, o custo, né? Que seria um frasco de 30, 40 ml, ele tem um preço mais ou menos em torno de R$25, mas varia, né, de composto, o que o médico vai prescrever, mas é para ter um custo baixo, tá? A homeopatia em si. E lembrando que um frasquinho de homeopatia dura, normalmente, se for dose diária, dura aí 2, 3 meses, né? Então, homeopatia é para ser uma terapia com custo baixo, né? E as consultas homeopáticas, quando a gente faz o segmento do paciente, principalmente em casos crônicos, que a gente tem que acompanhar por um tempo maior, a gente sempre, como doses homeopáticas e tem que ter um estímulo diário, a gente tem que ter um acompanhamento, normalmente a gente também faz um segmento, né? Então, de retorno de 2 a 3 meses, né? Claro que aí depende do caso, né? Então, que em casos agudos, como eu falei, de cólica de recém-nascido, a gente tem um acompanhamento mais, né, mais próximo, mas casos crônicos a gente acaba espaçando mais essas consultas e aí a gente vai acompanhando esse paciente e faz com que o tratamento não seja custoso, né? Porque não é aquela coisa, né, de ficar o tempo inteiro com a consulta, tudo, né? E aí tem esse valor que fica um pouquinho mais abaixo e é, sim, mais acessível ao paciente em geral. Vamos para o próximo slide? Existe homeopatia pelo SUS? Sim, existe homeopatia pelo SUS, tá? A gente tem uma lei que é da Portaria 971, que foi fixado no dia 3 de maio de 2006, em que existe pelo SUS, é oferecido aromaterapia, fitoterapia, reiki, acupuntura, e lógico que a homeopatia, que é uma prática integrativa e complementar, tá? Lembrando que não existem em todas as cidades, tá? Mas depende também do crescimento de procura. E aqui em São Paulo, a gente tem sim homeopatia, então tem ambulatórios de homeopatia pela cidade de São Paulo. Tem também a Associação Paulista de Homeopatia, né, que também é do SUS, e a ABRA também oferece também, pelo ambulatório deles, se eu não me engano, é do servidor público. E existem também os ambulatórios pela cidade de São Paulo. Como é que faz para o paciente ser atendido pela homeopatia, pelo SUS, né? Como são ambulatórios, é um serviço terceirizado. Então, o paciente tem que passar pelo médico generalista, o médico de família, na UBS, e aí esse médico avaliar, né, o paciente e aí encaminhar, e aí com esse encaminhamento ele acaba passando ou com a gente no ambulatório ou em outros ambulatórios de homeopatia. Então, sim, existe homeopatia pelo SUS e se você for encaminhado, vai ser um prazer atender vocês, tá bom? Agora eu vou passar a palavra, então, para Jussara, né, que vai falar um pouquinho de homeopatia na área de odontologia. Bom dia, Jussara, tudo bem? Vamos, peraí que falta ligar o áudio. Ligado o áudio e compartilhando minha tela também. Quero dar meu bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse evento, onde hoje nós comemoramos o Dia Nacional da Homeopatia. Então, nesta comemoração, eu quero saudar a todos os meus colegas homeopatas, médicos, dentistas, veterinários, farmacêuticos e os agrônomos também, que fazem uso da homeopatia para deixar o solo, o ambiente, as águas dos rios sempre melhores, mais garantidas em saúde, né? Então, viva, esse é o nosso dia, somos homeopatas, temos um olhar especial para cada um que nos procura e com esse olhar especial nós tentamos ajudar e tratar essas pessoas. E aí nós vamos então começar, né? Como vocês viram,
As minhas colegas aqui de evento, todas já falaram bastante sobre a parte teórica da homeopatia, sobre aquilo que é possível, né, explicarmos rapidamente sobre a homeopatia para que todos entendam a forma como a homeopatia trata das pessoas, dos animais, das plantas, como eu mesma disse, né? Então, eu achei melhor aqui estar indo diretamente, focando, então, a tudo aquilo que a homeopatia pode ajudar a odontologia a tratar melhor dos seus pacientes. Nós sabemos que a homeopatia é uma terapêutica que se desenvolveu através da história, desde Hipócrates até Hahnemann, que é o seu codificador. Nós temos na homeopatia um sistema científico-filosófico que tem uma metodologia própria de pesquisa, por isso as experimentações, e aí, com tudo isso, nós podemos fazer uso da homeopatia através de uma boa consulta homeopática, e a odontologia também tem essa consulta homeopática voltada um pouquinho para a nossa área, e com isso a gente tenta conhecer o indivíduo que nos procura, lembrando sempre que nós estaremos vendo o todo, porque a palavra indivíduo significa não divisível. Então, o meu paciente que me procura porque ele tem um sofrimento em sua boca, em seu sistema estomatognático, ele está sofrendo por todo o seu corpo, não é possível dividir a boca do restante do seu corpo. Então, ninguém vem nos procurar assim, uma boca sozinha. O paciente que nos procura de corpo inteiro e nos conta o quanto o seu sofrimento de boca está alterando a sua vida no seu dia a dia. A nossa abordagem, então, ela visa conhecer os aspectos emocionais, comportamentais, sociais, a maneira de ser desse paciente, somando-se, então, ao diagnóstico clínico que nós iremos fazer do problema que ele nos apresenta. Então, quando nós fazemos uma consulta, nós procuramos aquilo que é peculiar do paciente, aquilo que é bastante característico, que deixa ele com a sua marca em tudo que ele nos conta, e também nos baseamos em muita observação. Dessa forma, nós conseguimos individualizar. E como as minhas colegas de apresentação já falaram, isso mostra o porquê um paciente que tem o mesmo problema que outro provavelmente não tomará o mesmo remédio, porque a cada consulta a nossa busca é individualizar este paciente, este que nos procura, independente dele ter até uma queixa muito parecida com aquele que nos procurou anteriormente. Cada paciente é único, cada paciente é ímpar, é especial. O papai e o filhinho podem ser muito parecidos, porém, o filhinho crescendo vai ter a sua vida, vai ser aquilo que está previsto, programado para ele, e eu preciso, apesar de acompanhá-los, saber distinguir as diferenças entre eles. Isso é importantíssimo para nós. Uma família inteira adoecida não toma a mesma medicação, mesmo que o pai, a mãe, as crianças estejam tomando aquela mesma doença e precisem de uma medicação. Para a homeopatia, então, como eu já falei, cada ser é único, é especial, e precisamos, então, conhecer este ser que vai ser tratado pela homeopatia. Tanto em casos agudos como em casos crônicos, nós estaremos individualizando, conhecendo ao máximo cada um desses pacientes, porque só assim nós teremos garantia de sucesso com a nossa prescrição, que é isso que nós estaremos fazendo com a homeopatia, prescrevendo ao paciente. Além disso, nós fazemos mais alguma coisa? Claro, eu como dentista faço todos os procedimentos clínicos que estão sendo necessários e adequados para aquele quadro. De repente, nós podemos, inclusive, encaminhar para outros profissionais. Eu posso perceber a necessidade de uma fonoaudióloga, de um fisioterapeuta, de um nutricionista, e todos nós trabalharemos juntos. A homeopatia nos proporciona trabalhar com todos os profissionais, fazendo, inclusive, até muitas vezes, a transdisciplinariedade, que é tão falada hoje em dia. Então, não estamos aqui sendo donos do paciente, donos do problema ou donos da solução. Estaremos aqui avaliando e buscando, através dessa avaliação, o que for melhor para o nosso paciente. Em odontologia, a homeopatia atua em todas as áreas
em que ela existe, em todas as especialidades, né? Por que isso? Porque realmente o medicamento homeopático ele consegue alcançar o ser humano nos seus mais profundos aspectos, nos seus mais profundos sentimentos, e com isso, inclusive, dentro da odontologia, nós conseguimos tratar pacientes ansiosos, medrosos, até com traumas por questão de atendimentos, é possível tratarmos e, daí em diante, cuidarmos da parte odontológica também. Então, assim, onde é que eu posso aplicar a homeopatia em odontologia? Posso aplicar em cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais, numa extração de dentes. Posso, inclusive, numa cirurgia por uma questão traumática, então uma cirurgia feita por um bucomaxilo. Posso tratar numa cirurgia ortognática. Posso tratar num implante, onde pode acontecer como resultado de uma cirurgia, por exemplo, uma parestesia, e eu, como homeopata, posso trazer uma melhora para esse paciente. Nos traumatismos dentários tão comuns, né, no nosso consultório, nós que somos dentistas e trabalhamos com crianças, como é meu caso, a gente pode tratar, fazer a parte clínica, avaliar como todos os outros dentistas avaliam, mas com a ajuda de um medicamento homeopático, em uma semana ter uma resposta tão boa quanto essa dos tecidos moles do paciente, e o paciente em uma semana estar assim, com essa aparência muito melhor. Disfunção temporomandibular e dor orofacial. Sim, eu também posso tratar as dores e os sofrimentos causados por uma disfunção de articulação temporomandibular, fazendo uso da homeopatia e, lógico, fazendo todo o mais que eu tenha que fazer na parte clínica. Em estomatologia, nossa, quanta coisa boa a gente pode fazer pelo nosso paciente, tratando lesões de língua, tratando lesões de mucosa, tratando, por exemplo, o herpes labial, tão comum, né, a tantas pessoas e que traz um transtorno tão grande. É possível tratar na homeopatia, é possível tratarmos a candidose, seja ela candidose de um adulto, portador de uma prótese, ou seja ele um bebezinho, né, que por conta do seu, né, recém-nascido, um bebezinho que começa aí a sua vida, que possa apresentar aquele que a gente já conhece, tão famoso, o sapinho, né? Podemos tratar com homeopatia? Sim, claro, e com muito sucesso também. Casos de mucosite, podemos aliviar muito os sintomas da mucosite. Halitose, né? Como é ruim alguém saber que está com um hálito que não é propício, não auxilia ao seu contato social. A homeopatia pode ajudar nisso também. Podemos ajudar os nossos idosos, que muitas vezes apresentam problemas importantes, não é? Mas que, com certeza, nós podemos fazer um pouquinho mais a eles, podendo complementar toda a parte que temos de clínica com medicamentos homeopáticos, né? Então, a gente sabe que hoje a gente tenta manter ao máximo todos os dentes do paciente, mas para ele também se cuidar, ele precisa estar motivado, estar cooperando. E nós percebemos também que com a homeopatia, com o paciente se animando mais com o tratamento, com o paciente se sentindo mais vivo, mais cheio de vida, fica muito mais fácil esses cuidados com a higiene oral. Então, uma pessoa que tenha, por exemplo, uma nevralgia trigeminal, nós podemos tratar com homeopatia também. E ainda na ortodontia, na ortopedia funcional, colaborar com o paciente que passa, por exemplo, por uma situação de disjunção, onde nós, com esse procedimento, tentamos melhorar a sua aparência, muitas vezes tentar melhorar até a sua respiração, já que nós sabemos que existem inúmeros respiradores orais na nossa população. Esse é um procedimento que faz com que a gente consiga melhorar a respiração do paciente e, posteriormente, fazemos um tratamento ortodôntico. E quem daqui que já tenha feito um tratamento ortodôntico não sabe o quão ruim ele é, né? Quão doloroso ele é e necessário, porque não dá para ficar com a má oclusão. Então, nós podemos melhorar? Sim! E aí, o que eu quero mostrar com isso para vocês é que, seja em qual for a área da odontologia,
nós sempre podemos fazer alguma coisa através da homeopatia. Pacientes que usam aparelhos removíveis, crianças, como as minhas colegas também já falaram, não é? Os transtornos eruptivos, aquela criança que já nos procura com inúmeras cáries e que nós vamos ter que tratar fazendo um tratamento endodôntico, fazendo muitas vezes extrações, infelizmente isso acontece, mesmo sendo uma dentição decídua, nós podemos ajudá-los com certeza fazendo o uso da homeopatia para a situação aguda e para a situação crônica. Como eu disse também anteriormente, nós temos medicamentos com ação ansiolítica e com um ganho muito importante, muito especial, que é o paciente poder estar dono de suas ações, dono de suas condições, sem nenhuma necessidade, inclusive, de um acompanhante para consulta, depois que toma um medicamento homeopático visando melhorar a sua condição de ansiedade e medo, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos o caso de uma menina, uma garota de 6 anos, que passou por uma cirurgia para remoção de um dente supranumerário, que era esse, e muito tranquila, muito serena e aceitando todo esse procedimento. Crianças mais difíceis que nos procuram pedindo atendimento, podemos tratar com homeopatia? Sim, claro, nós vamos melhorar essa condição. E aí essa criança está ganha para o resto da vida dela, né? Já que a gente consegue um condicionamento muito melhor através da homeopatia, nos auxiliando, essa criança que vai precisar de dentistas a vida inteira está tranquila e reconhece no dentista alguém que possa ajudá-la. Acho que isso é o importante da gente atender em odontopediatria. E aí eu tenho que afirmar para vocês que a homeopatia nos traz muitas vantagens, muitas vantagens. Ela é eficiente e resolutiva. A gente consegue a solução de tudo aquilo que temos para resolver dentro do problema que o paciente nos apresenta. Como a doutora Mirella, se eu não me engano, falou, é uma medicação de baixo custo. É verdade. Se eu tiver que fazer uma cirurgia e eu comprar, né, pedir para o paciente usar uma medicação homeopática, com certeza ainda vai sobrar muito desse medicamento e eu consigo fazer um pré, um trans e um pós-operatório com esse medicamento. E assim, é um custo realmente muito baixo. E nós temos também a ausência de reações adversas e efeitos colaterais quando estivermos comparando com os medicamentos homeopáticos. É como eu falei para vocês, eu consigo melhorar a ansiedade, o medo, o nervosismo de um paciente e o paciente virá para a consulta dono de si, sem a necessidade de alguém cuidando dele, acompanhando, e ele poderá vir, inclusive, dirigindo o seu próprio carro, né? Então, assim, os ganhos são muitos com a homeopatia. É indiscutível isso, e a gente hoje, né, graças a tantos estudiosos, a tantos pesquisadores dentro da homeopatia, temos, com certeza, um grande número já de trabalhos mostrando e comprovando isso. Então, hoje a homeopatia também tem cientificidade, também está trabalhando com evidências, tanto científicas quanto clínicas, e nós podemos nos basear em todas elas para tratarmos dos nossos pacientes com muita confiança, com muita segurança. Eu gosto sempre de falar isso porque eu acho que, como nós, né, profissionais, trabalhamos com homeopatia, nós temos que falar o porquê de estarmos nela e do porquê trabalharmos com ela. Eu acredito muito que a homeopatia proporciona maior entendimento entre os profissionais. Sim, eu sou dentista, eu posso conversar com a doutora Mirella, com a doutora Camila, com a doutora Patrícia, de um mesmo paciente, e nós nos entenderemos muito bem, porque nós falamos a mesma linguagem, a linguagem da homeopatia, perdão. O paciente ganha muito em saúde, isso a gente sabe, é indiscutível. E ganha em saúde todo tipo de paciente, não é? Ganha o paciente que é ser humano, ganha o paciente que é um animal, ganha o ambiente, como eu falei, quando nós temos um agrônomo fazendo uso da homeopatia, né? Então, todos ganham com isso em saúde, a saúde do planeta fica melhor. E, em especial, volto a falar do profissional. Nós ganhamos muita satisfação no que nós fazemos. É incrível vermos, conversarmos com outro colega e vermos a alegria radiante dele com o resultado bonito que a gente encontra
nos pacientes quando eles retornam contando a sua melhora. Então, sem dúvida nenhuma, a homeopatia melhora de toda forma, tanto a vida do paciente como a do profissional, que feliz continua aí. A gente sabe que não está fácil, não é? A gente tocar a vida com todas essas dificuldades que estão aí, com todos esses problemas que aparecem, as viroses e tudo mais que nos assolam no momento. A gente vê nossos queridos colegas homeopatas felizes naquilo que fazem. Então, hoje, mais uma vez, eu falo, parabéns, homeopatas, hoje é nosso dia e nós estamos aqui para comemorar esse dia maravilhoso. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com vocês, agradeço mais uma vez ao convite que me foi feito. Muito obrigada. Então, vamos lá. Agora a gente, então, vai dar seguimento às perguntas, tá? Que estão na live. Agora o Daniel vai mediar essa parte. Mirela, só uma abertura. Meu sobrinho faz faculdade de engenharia da pesca. E a homeopatia chegou lá também, na aquicultura. Agora temos homeopatia na aquicultura também. Olha que bárbaro, tá vendo? Essa eu não sabia. Pois é, também fiquei... Agronomia, porque eu tenho meu filho agrônomo e a gente sabe o que é possível fazer, ele já vinha fazendo desde a época da faculdade. Agora também na pesca, maravilhoso. Também na pesca. De ambiente de qualidade para todos nós, maravilha isso. Só complementando a pesca, a gente tem muito problema com intoxicação por metal pesado nos criadouros de peixe que a gente come, né? E sim, os peixes, eles são animais de produção e a gente consegue melhorar a qualidade de água e a qualidade da carne do peixe, com certeza. Mais uma vez, palmas para a nossa homeopatia. Amém. Podemos, então, fazer algumas perguntas aqui? Por favor, Daniel. Então, bom dia a todos. A primeira pergunta, Maria Ribeiro, pergunta assim: bom dia. Minha cachorrinha tem hérnia de disco. Ela sofre muito com a dor. Tem tratamento homeopático para este problema? Ela poderá se curar, até mesmo evitando uma possível cirurgia? Então, Maria Ribeiro, assim, a homeopatia, ela é uma medicina. Como toda medicina, a gente não pode prometer uma cura, né? Falar, não, a gente vai curar. Não, isso não existe. A gente prescreve a medicação e o paciente desenvolve da melhor forma possível o seu objetivo de cura. Tá? Muitas vezes, numa hérnia de disco, que é um processo mecânico, você não tem como tirar o que está obstruindo ali a passagem da medula, que está havendo uma compressão. Mas você pode melhorar demais todos os sintomas, sim, diminuir muito a dor, inclusive podendo livrar a cirurgia. Se isto não acontecer, com certeza ela vai se recuperar melhor da cirurgia. Aí a gente tem que avaliar direitinho todo o paciente, tá bom? Certo? Posso seguir? Sim. O Marcelo, ele pergunta assim: uma questão para as médicas homeopatas, falar um pouco sobre a homeopatia nos cuidados paliativos. Quer falar? Pode. Então, assim, cuidados paliativos, né? O paciente, ele tá com uma energia vital desequilibrada, ele tá com uma doença crônica que já tá há muito tempo encaminhada, né? E aí a gente faz um tratamento homeopático, a gente observa melhor em algumas coisas, por exemplo, o quadro de dor, né? Então, paciente que tem muita insônia, tá muito nervoso porque vai fazer uma cirurgia, ou também, que é bem legal na parte de paliativos, é a parte de quimioterapia e radioterapia. A homeopatia, quando
associada a esse tratamento, ele diminui a sintomatologia que provoca a parte de efeitos colaterais. Então, a homeopatia é bárbaro e é excelente para cuidados paliativos. Então, o paciente, ele vomita menos, tem menos efeito colateral com tratamento alopático, quando está em conjunto, e também em cuidados paliativos, a homeopatia é maravilhosa para o quadro de dor, analgesia. A gente tem uma resposta muito boa a isso. A gente consegue até utilizar menos doses de morfina, associando a homeopatia. Quando a gente usa muita morfina, tem alguns efeitos colaterais da constipação, que a gente consegue amenizar isso com a homeopatia, sempre no intuito assim, de não deixar o paciente sem nenhum medicamento alopático. Mas com a homeopatia, a gente consegue diminuir ao máximo as drogas alopáticas, que a gente sabe que tem um efeito colateral, né? E tentar melhorar, estabelecer um pouco mais de qualidade de vida para o paciente naquele momento. Bem, posso seguir com as perguntas? A Eliane, ela pergunta para a doutora Jussara se ela atende somente crianças. Não, em especial para homeopatia, a gente consegue atender a todas as idades, né? E, inclusive, fazendo as especialidades que eu pratico ou não. Muitas vezes eu recebo pacientes até de outros colegas que estão necessitando passar por uma cirurgia, que estão em algum outro problema e vêm para mim para que eu melhore as condições dele, para que ele passe bem por esse quadro dele e pela solução que o colega está tentando trazer para o problema. Então, assim, não atendo só criança, não, atendo adultos, qualquer idade. A homeopatia nos permite isso, né? O meu conhecimento de homeopatia não é um conhecimento voltado para criança só porque eu faço odontopediatria. Ele é um conhecimento geral e a gente pode medicar, tratar com homeopatia qualquer idade. Será que eu respondi? Sim. A Luísa, ela pergunta assim. A Luísa pergunta: existe alguma desvantagem no tratamento homeopático? Quais suas dificuldades? Tem alguém em especial para responder? Ela direciona para alguém? Posso responder eu. Às vezes a medicina alopática tenta pregar a desvantagem de que a homeopatia pode atrasar alguns diagnósticos ou pode dificultar alguns diagnósticos, né? Não acontece isso, tá? A pessoa só evolui, às vezes, se a medicação não for a correta, né? Mas por isso a importância de se acompanhar com um médico, né? Um médico homeopata. Nós temos a capacidade de discernir de quando a gente precisa fazer uma intervenção alopática da mesma forma, a gente pede exames, a gente indica outros especialistas de outras áreas, às vezes se precisar de uma outra avaliação, né? Não existe esse conflito, tá? Hoje a gente fala de muito bom senso, né? A gente acompanha o paciente e vamos vendo a evolução deles. E aí a gente vai tomando as condutas que a gente acha necessário. Mas a homeopatia, por menor que seja, um benefício ela traz, mas não um malefício. Espero ter respondido. Ok. A Marta Maria, ela diz assim: bom dia. Os remédios homeopáticos podem ser prejudiciais, como os medicamentos alopáticos, se usados irregularmente? E aí, quem responde? Se quiser responder. Tá, então posso ser eu? Então serei. Então, desculpa, o nome da pessoa que perguntou? Marta, né? Isso. Então, Marta, olha, na verdade, a gente não consegue enxergar malefício no medicamento homeopático.
Todo medicamento, por isso a forma de escolher os medicamentos é tão importante, todo medicamento tem na sua... o medicamento encontra em cada paciente aquilo que ele necessita, e por conta disso a sua atuação. Se eu não tiver nenhuma sensibilidade a essa medicação que eu recebo, não vai me fazer mal, da mesma forma como ele entra, ele vai embora, né? Ele é uma energia que se dispersa, então a gente nunca vê, a coisa mais... Eu pelo menos nunca vi, acho que as minhas colegas aqui também não, a gente não vê malefício nisso. Remédio nenhum vai fazer mal. Ele pode, se não for bem escolhido, não fazer o efeito como deve, e ele pode não fazer 100% do que ele deveria fazer se os cuidados para a sua prescrição ou para a sua tomada, né? A gente pede alguns detalhes, às vezes, para o paciente. Tome longe das refeições, tome longe da sua higiene oral, por exemplo, no meu caso, eu peço para o paciente fazer uso ou antes das refeições, ou pelo menos um período depois da sua higiene oral. Então, tomando esses cuidados, o remédio traz o seu efeito, traz a sua ação e a gente consegue o resultado. E malefício, realmente, nós não temos. Por isso que a gente pode afirmar assim, com muita certeza, não existe, quando a gente compara com medicamento alopático, não existe efeito colateral, não existe efeitos adversos, né? Porque realmente o medicamento homeopático trabalha de uma outra forma e ele realmente se dissipa quando ele não encontrar aquele receptivo, aquele receptor que está ali precisando dele, né? Isso é o que a gente percebe. Eu não sei se era isso que ela queria saber, mas eu posso garantir que a gente não tem nenhum malefício. Ok. Seguindo aqui com as perguntas, então, o Márcio, ele diz assim, nesta época de pandemia, existe algum medicamento universal para a ansiedade, independente do remédio de base? Pergunta do Márcio. Posso até responder o Márcio. Oi, Márcio, bom dia. Mesmo que a gente sabe que hoje em dia a epidemia tem uma causa comum, até essa ansiedade referente à epidemia, em muitas pessoas ela se manifesta de uma forma diferente. Então, tem muito paciente meu que, com a epidemia, eles acabam tendo medo, uma preocupação maior pela sua saúde ou a saúde dos seus familiares. O outro paciente, ele acaba tendo uma preocupação maior em relação aos seus negócios. Então, mesmo com essa ansiedade, embora uma causa muito semelhante, ela se manifesta diferente em cada um. Então, não dá para a gente falar que existe um medicamento comum, né, que dá para utilizar para todo mundo no sentido de controlar a ansiedade. Precisa ser individualizado mesmo assim. Tá bom? Espero ter esclarecido. Ok. A Leila Albuquerque, ela pergunta assim, os cuidados paliativos hoje não se aplicam mais apenas a quem estava em fase terminal, mas é possível para amenizar os sintomas do tratamento alopático? Não é uma pergunta, é uma afirmação aqui. Muito bem. Então, a pergunta agora é do Márcio. Ele pergunta se cava-cava é homeopatia. Olha. Posso ir? Pode. Gente, cava-cava pode ser uma homeopatia, sim. Como que um remédio se transforma em homeopatia? Tanto planta, como mineral, como lava de vulcão, qualquer coisa pode ser remédio homeopático, desde que ele seja preparado homeopaticamente pelas leis da farmacopeia. Quais são essas leis? Tem que ser diluído e agitado. Essa agitação é uma agitação especial que se chama sucção. É essa diluição associada à agitação que faz qualquer substância, inclusive até o sal de cozinha, liberar todo o seu efeito curativo. Então, cava-cava é homeopatia? Sim, se for manipulado homeopaticamente, agitado e diluído, ok? Pronto, Só Daniela, uma complementação. Se você utilizar
só a cava-cava, ela é fitoterapia, se não passar pelo processo da produção da homeopatia, né, doutora? O que transforma no medicamento homeopático é agitação e diluição, tá? É isso aí. Pronto, Daniel. A Maria Ribeiro está perguntando novamente o e-mail da Ana Maria Torro. Ana Regina, estou Qual é o e-mail da escrevendo senhora aqui no doutora? Está chat. escrevendo no É chat? ana.torro@famesp.com.br. Estou escrevendo aqui. Excelente. E a Marilene está perguntando se é possível tratar pressão alta com remédios homeopatas. Posso responder essa, então? Eu tenho alguns pacientes que eles são atletas, né, maratonistas. E aí, entre um deles, eu tenho um paciente que foi realizado o diagnóstico de hipertensão. E aí ele tentou todos os remédios alopáticos e fez todos os exames e não conseguia se dar bem com a medicação. Por quê? Por ser maratonista, ele precisava correr longas distâncias, e aí a pressão acaba baixando durante a corrida, porque calor, sol, tá na rua, aquele ambiente. Então, quando ele chegou para mim no consultório, ele tinha tido 2 síncopes, ou seja, ele teve episódios de desmaio durante a maratona, porque ele estava tomando a medicação que foi prescrita, né, avaliada pelo médico dele, mas abaixou tanto a pressão a ponto dele não conseguir fazer o que ele mais gostava da vida, que era maratona, né? E aí ele veio para a homeopatia porque ele falou assim: olha, doutora, eu não sei o que eu faço, né? E aí a gente, em conjunto com o cardiologista, lembrando que a homeopatia, a gente não deixa de fazer trabalho em equipe em momento algum, então que nem a Jussara salientou, que nem a Ana Regina falou também, que a gente consegue fazer um trabalho em equipe, né? Principalmente na medicina, a gente tem contato com a psicóloga, a gente tem contato com a nutricionista, a gente tem contato, sim, com o cardiologista, com o psiquiatra, a gente faz tudo em equipe, né, para o bem do paciente, né? Então, em conjunto com o cardiologista, a gente conseguiu entrar com uma medicação homeopática para conseguir fazer com que ele consiga fazer o que ele mais amava, que é maratona, e não passar mal durante as corridas, né? Então, ele toma a medicação depois, né, de passar pela repertorização, e nas corridas dele ele faz uso dessa medicação para ele não passar mal, e aí a pressão se manter e ele não ter um pico ou de hipotensão, um pico de hipertensão. Então, a gente acaba, assim, associando a homeopatia com esse tipo de doença. Lembrando que a gente falou, né, anteriormente nos slides, homeopatia para doenças crônicas tem um resultado bárbaro. Assim, então, ele é muito bem usado. Bom, acho que eu respondi, né? Se alguém quiser complementar. Posso seguir? Eu vou seguindo com as perguntas aqui, tá? Até vocês verificarem aí o horário, tá? O José Antônio, ele está perguntando se a homeopatia trata de fungo no ouvido do ser humano. José Antônio. José, assim, se eu entendi, seria uma infecção fúngica no ouvido, né? Trata, como qualquer outra patologia aguda. A homeopatia trata otite, trata diarreia, cajeca, trata infecção fúngica nesse sentido, ela trata. Mas, mesmo como a gente sempre frisou, precisa passar por consulta, o médico avaliar você, ver o melhor medicamento para você. Muitas vezes, em patologias agudas, assim, que a gente fala dos quadros agudos, com febre, com amidalite purulenta, por que é importante passar assim pelo médico? Porque nem sempre, só com a homeopatia, a gente vai ter uma resposta excelente. Então, às vezes, tem que entrar com antibiótico, tem que tratar com tudo isso. Quando a gente tem uma infecção fúngica, ela pode ficar crônica, cronificar, que a gente fala, aquelas otites de repetição, um quadro de amidalite de repetição, e entrando com a homeopatia nesse tratamento crônico, a gente vai reduzindo cada vez mais, até que a pessoa fique com quase nenhuma exacerbação, uma exacerbação para o ano, ou que não tenha mais, né? Mas precisa passar por avaliação, mas a homeopatia trata caso agudo, sim.
E muito bem. Posso complementar um pouquinho? As crianças de creche, né, que você comentou, Camila, no seu slide, né, que elas têm otite de repetição, aí elas também são, né, eles vão muito tem essa procura boa em consultório homeopático, porque a gente consegue reequilibrar, entender o que está deixando a criança doente, tentar melhorar o sistema imunológico dela, impedindo com que ela tenha tantas otites de repetição e diminuindo esse quadro em si. Então, sim, é bem efetivo o tratamento. Vamos seguir, então. O Marcelo, ele pergunta assim, ele diz assim, bom dia, vocês têm conhecimento de experimentos homeopáticos em relação ao tratamento da Covid-19? Em caso positivo, vocês podem pontuar que tipo de evolução os pacientes tiveram? E aí, meninas, quem responde? Eu posso falar. Na verdade, não existiu um experimento, né? O que existe no momento. Travou, acho que a internet lá. Se tiver outra pessoa para responder por enquanto. Travou. Mais alguém pode responder? Então, a MHB, a gente está fazendo um projeto, né, e a gente tem um projeto que chama, né, homeopatia na Covid-19, e aí a gente está fazendo tratamento para pacientes com Covid, para melhorar essa sintomatologia, né, e existe, além daqui do Brasil, tem outros países que também estão fazendo esse tipo de estudo e esse tipo de pesquisa na área da Covid-19, né? E tem tido resultados muito, muito bons, tá? Um exemplo é a Índia, que tem usado largamente a homeopatia para a Covid-19. Então, palavra Inclusive, esse tratamento que a gente está fazendo da homeopatia na Covid é gratuito. Em algumas lives anteriores da MHB, eles passam o site, então qualquer paciente que tenha sintomas de Covid-19 ou suspeita pode se registrar, vai passar por uma consulta, vai ter o seu medicamento homeopático, e a gente está vendo assim, resultados excelentes com a homeopatia. Acho que caiu minha conexão, mas acho que a Camila conseguiu concluir, né? Eu e a Mirella. Mas acho que é isso. E terminaram. Posso seguir ou quer complementar mais alguma coisa desse assunto? Não, acho que pode seguir, Daniel. Tá bom. O Lucas está perguntando se a homeopatia ajuda em tratamento de Parkinson. Ajuda sim, Lucas. Ajuda a melhorar o quadro do paciente, ajuda a diminuir a medicação, a dar uma qualidade melhor de vida para esse paciente, com menos efeitos colaterais das medicações, né, de Parkinson, que acho que acaba sendo uma desvantagem da alopatia nesse aspecto, né, os efeitos colaterais. Ajuda sim. Ok. Temos mais uma pergunta da Maria, que ela diz assim, bom dia, gostaria de perguntar para a doutora Patrícia sobre tratamento para enxaqueca na homeopatia. Temos muitas respostas para tratamentos de enxaqueca. Primeiro, a gente tem que descobrir a causa, né? Se é menstrual, o que está por trás dessa enxaqueca. Não é só... A gente trata de duas formas, tá? A gente tem a doença crônica e tem as agudizações dessas doenças crônicas, que são as crises de enxaqueca. A gente conseguindo individualizar o remédio da crise de enxaqueca, a gente trabalha com essa medicação na doença crônica, aliás, nas crises agudas. E, através da medicação, que a gente chama de um remédio constitucional, que é o remédio individualizado, o remédio de fundo dessa pessoa, essas crises vão se espaçando até que chegam momentos
que se a gente estiver trabalhando com o remédio certo, né? Aí ela deixa de ter essas enxaquecas. E se tiver, vão ser um padrão muito menos intensos e numa frequência muito menor. Certo. Então, aí, devido ao horário, né, da nossa live, eu vou fazer mais uma pergunta para todas, tá bom? Que o Márcio está perguntando, onde é que se localizam os consultórios dessas profissionais maravilhosas? Pergunta aí o Márcio. Bom, Márcio, eu trabalho em Atibaia, na Clínica Santé, tá? Se você colocar no Google, doutora Patrícia Homeopata, vai mostrar para você o meu consultório, tá bom? Mas eu posso disponibilizar aqui depois no chat o endereço. Márcio, muito obrigada pelo elogio, né? Que bom que você gostou da live. Eu atendo em Jundiaí, na Clínica Lumina, atendo em Limeira, na Clínica da doutora Monique Mion. Tenho um Instagram também, que lá tem o endereço certinho, que é a doutora Camila Esperandio. Qualquer dúvida, você me fala, tá? Márcio, tudo bem? Obrigada pelo elogio. Também tem o Instagram, que é @mirelaward, W-A-R-D, e o meu consultório fica aqui em Perdizes, em São Paulo, na Rua Diana 89. Vou falar do meu também, então. Eu estou na Vila Mariana, na verdade, mais especificamente Vila Clementino, na Avenida 11 de Junho. Eu coloco aqui também, e lá a gente consegue realmente dar atendimento, como me perguntaram isso. Não sou só eu tenho o Dr. Mário, que também é homeopata, é meu sócio, e a gente dá atendimento tanto a crianças quanto a adultos, e aí as nossas especialidades são essas que eu pratico, mas a estética, que é uma prática do Dr. Mário, e a gente coloca aqui, então, no chat o endereço certinho. Vai ser um prazer, nem que seja só para conversar sobre homeopatia, não é, gente? A gente continua a conversa lá, vai ser um prazer recebê-lo. E dá para conversar sobre muita coisa. Não é? É isso mesmo. Gente, atende em São Paulo, em São Caetano, na Clínica Veterinária Colibri. Se colocar no Google, aparece. E a gente tem um ambulatório do curso de especialização em homeopatia, onde a gente atende um número específico de casos gratuitamente. Eu deixei o meu e-mail no chat. Quem tiver interessado é só entrar em contato, tá bom? Obrigada, Márcio. Então, é isso, né, gente? Então, quero ser grato aí a todas, viu, pela disponibilidade, pela live. Se quiserem falar alguma palavra de encerramento, e aí na sequência a gente fecha a live, tá bom? Bom, parabéns a todas nós, parabéns à homeopatia e muita gratidão ao Hahnemann, né, que trouxe essa experiência maravilhosa para a gente de poder trabalhar com essa medicina. Obrigada a todos e obrigada, Daniel. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Obrigada. Igualmente. Somos todas apaixonadas pela homeopatia. Então, obrigada. Nós nos despedimos e agradecemos mais uma vez a oportunidade de poder comemorar esse dia de uma maneira diferente e muito gostosa, né? Então, obrigada pela oportunidade, obrigada, Daniel, aí por todo o apoio, e obrigada, meninas, pela companhia. Foi um prazer enorme. E obrigado a quem nos assiste também. Nossa gratidão. Muito obrigada a todos. Muito grata pelo convite, muito grata à PH, muito grata à MHB, ao Daniel, às colegas. Foi muito gostoso essa manhã e muito grata a quem assistiu, e a gente está à disposição. Obrigada, gente. Tchau. Mirela, você fecha? Então, vamos encerrar aqui, tá bom? Vai ficar, então, a live registrada aqui no site, no portal da MHB e no site da PH, tá bom? Qualquer dúvida, ficamos à disposição, gente. Obrigada, viu?
Então, até logo, pessoal. Tudo de bom para vocês. Pronto, já encerrei lá, tá?